Olá, bom dia. Vamos ter um minutinho de graça hoje? A palavra de Deus diz uma história que Jesus Cristo contou, uma dessas histórias que Jesus conta, que ele arranca da vida, para ensinar sobre a possibilidade de que eu e você viéssemos a ser generosos, perdoadores. Ele contou uma história. A história de um homem que devia muito a um determinado credor. E chegou lá, se apresentou diante do seu credor sem nada. Ele não tinha como pagar. Devia tanto que nem que se ele, a mulher e seus filhos fossem vendidos, ainda assim eles não teriam como pagar aquilo que ele devia. E por isso o credor olhou para ele: podem colocar à venda como escravo em praça pública. E o homem caiu de joelho e disse: tem misericórdia de mim, não faz isso não, ser paciente comigo, em tudo vou pagar para você. E o credor era gente boa, ouviu aquilo: não, você não precisa me pagar mais nada, pode ir embora para casa, Deus abençoe você, vá em paz. O homem saiu dali, contente, satisfeito. Colegas e companheiros também saíram juntos com ele. Quando ele saiu da sala, ia passando pelo corredor, no pátio lá fora, ele encontrou uma pessoa que o devia. Aí quando ele viu a pessoa, correu lá, pegou o cara pelo pescoço e disse: agora me paga aquilo que você está me devendo. E o homem se ajoelhou aos pés dele e disse: pelo amor de Deus, não faz isso comigo, ser paciente comigo e tudo eu vou pagar para você. Mas ao invés de perdoá-lo, ele chamou os oficiais de justiça e ordenou que aquele homem fosse jogado no cárcere e que não saísse de lá até que pagasse o último centavo. Jesus contou essa história para mostrar para mim e para você que aqui nesse mundo todos nós somos réus, mas todos nós nos sentimos no direito de nos tornarmos juízes togados. Se eu tivesse de colocar um nome nessa parábola, eu chamaria a parábola do réu nu, que quis ser juiz togado, porque esse homem é um réu nu. Ele deve e não tem como pagar, ainda que ele fosse vendido com tudo que ele tinha, não dava para ele pagar aquilo que ele deve, e ele está despido de qualquer possibilidade de pagar o que deve. Ele é perdoado porque ele pede misericórdia, e ele sai dali, esquece que é réu e se transforma em juiz, e veste sua roupa preta e agora eu vou julgar as pessoas, é aquele que principalmente que me deve. Isso acontece muito com a nossa vida. A gente se esquece com uma facilidade enorme quem nós somos, esquecem daquilo que a gente deve, esquece dos nossos pecados, das nossas ambiguidades, faltas, esquecemos de como a gente pisa na bola todo dia. Esquecemos de que às vezes de manhã cedo nós estamos diante de Deus pedindo misericórdia, e aí no fim da manhã, no trabalho, a gente já está pisando na cabeça de alguém como se fosse uma barata ou algum bicho. Jesus disse que Deus detesta essa postura de gente que se esquece que é réu, que foi perdoado, que foi acolhido, que foi generosamente absolvido simplesmente porque disse: eu não tenho como pagar, me perdoe. Aí recebeu graça e perdão, mas que não é capaz de apanhar a mesma graça que recebeu e aplicar na direção de outras pessoas que a ele devem. Aliás, foi isso que Jesus disse no Pai Nosso, a nos ensinar, dizendo: Pai, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus disse que para atitudes assim, para esses que se acham no direito de serem juízes togados, a mão de Deus pode pesar e pesar feio, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente que sabe que foi perdoada, gente que se conhece, gente que sabe da sua ambiguidade, pecado interior, do seu desejo às vezes de fazer o que é ruim, seu desejo de dizer mentiras que prejudicam os outros, do seu desejo de passar por cima das pessoas para atingir determinados objetivos, gente que sabe como é confuso, gente que sabe que é ambíguo, gente que sabe da capacidade de fazer o que não deve, sabe que deve muito a Deus e deve muito e não tem como pagar porque está
aquém dos referenciais estabelecidos por Deus. Gente que sabe disso. E gente que mesmo tendo esse conhecimento não perdoa e encontrou perdão porque se derramou diante de Deus e pediu perdão por seus pecados, que se ajoelhou diante dele e recebeu a graça da misericórdia. Gente assim, esse tipo de gente não tem o direito de se vestir de juiz togado e sair julgando e estrangulando os outros pela vida fora. A gente é muito assim. Eu tô falando pra mim e tô falando com você, que às vezes falhou tanto, e esqueceu da sua culpa, do seu pecado, da sua queda, da sua fraqueza, e agora está tratando os outros que fizeram as mesmas coisas que você fez. E você trata os outros às vezes como nada. A gente tem que lembrar daquilo que somos. Lembrar que se recebemos perdão de Deus, nós temos que oferecer no mínimo esse mesmo tipo de perdão para os outros. Talvez esqueçamos de que algum tempo atrás, quem sabe, nos apropriamos indebitamente daquilo que não era nosso. A consciência pesou, você se ajoelhou diante de Deus, pediu misericórdia e Ele perdoou você. E agora você está com esse ataque de moralidade, pregando sermões enormes em alguém porque fez a mesma coisa que você cometeu. E você está dizendo que não vai perdoá-lo porque é imperdoável aquilo que ele fez. Isso não agrada a Deus. Isso provoca náuseas em Deus. Jesus disse que este homem que agiu assim, depois de, no acontecimento da história, o credor soube de como ele tratou aquele conservo, não perdoando ele. Aí o credor disse: sabe, filho, onde é que você vai ficar? Você vai ficar no cárcere até que você pague o último centavo. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você for julgado, que você julgar, você será julgado. E ainda disse mais: quando eu ofereço aos outros medidas estreitinhas, essas mesmas medidas vão julgar a minha vida, porque Deus vai me julgar com o critério que eu julgo o mundo e o meu próximo. Jesus disse: para com isso. Você já recebeu perdão? Perdoa. Mas se você resolver condenar os outros com essas mesmas medidas de juízes não generosos, eu vou usar isso para medir você, para pesar você. E você sabe que o resultado disso vai ser que você vai ser achado em falta. Por quê? Somos falhos, somos pecadores, e tudo que recebemos de Deus foi graça e misericórdia. Jesus nos diz que devemos orar ao Senhor para sermos mais santos diante dele nessa área, de modo que devemos desistir dessa mania diabólica de ser juiz togado esmagando os outros, porque quem sabe que é réu vive como réu perdoado e nega todo dia a si mesmo o direito de tentar julgar os outros. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos ajude, porque isso é o Evangelho, essa é a palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que te conceda a paz do Evangelho. Se você recebeu o perdão do Evangelho por meio do sangue de Jesus Cristo, saiba que você está lavado e perdoado. Ofereça o mesmo perdão para as pessoas. Que Jesus Cristo nos abençoe. Tenha um belíssimo dia.